Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 1, cujo título é A Chamada do Profeta Ezequiel. Irmãos, essa nossa lição de número 1 inaugura a nossa revista do primeiro trimestre de 2022, a revista Ezequiel. Nesse trimestre nós vamos estudar aí, ao longo das nossas 13 lições, os principais capítulos do livro desse grande profeta que nos agraciou com seu ministério, claro que através do Espírito Santo, melhor dizendo, na verdade o Espírito Santo através da boca e da pena desse profeta nos agraciou com essas revelações tão extraordinárias e nós vamos nos debruçar sobre esse profeta durante esses próximos 3 meses. Quero também trazer uma palavra de esperança para você nesse ano de 2022. Eu creio que esse ano será o ano do cumprimento de muitas promessas de Deus para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Eu tenho certeza absoluta que vários projetos de Deus que estavam reservados para a sua vida vão se cumprir em 2022, em nome de Jesus. E para todos que são professores de escola bíblica dominical, vamos aí iniciar esse ano com alegria, com ânimo, sabendo que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã e que Deus ele vai te capacitar para mais um ano aí na presença dele, fazendo a vontade dele, capacitando o povo de Deus para viver o evangelho conforme está descrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então nós dividimos a nossa exposição de hoje basicamente em 5 tópicos. No primeiro nós vamos ver essa questão do contexto histórico e vamos introduzir dentro dele a questão de longe da terra natal e Deus usa quem ele quer, tá? Esses 2 subtópicos aí, um inclusive está no tópico 2 da revista, eu vou trazer aí para o nosso tópico de número 1. Depois nós vamos falar sobre as exigências de Deus para o profeta, as incumbências que Deus deu ao profeta, Deus usa onde quer, vamos falar sobre isso, e Deus usa do jeito que quer, tá? Esses são os 5 tópicos da nossa exposição. Então vamos começar com o primeiro, tópico 1, contexto histórico. Irmãos, eu gosto de fazer, toda vez que eu vou tratar do contexto histórico que envolve a história de Israel, um cronograma um pouco mais amplo, tá? É algo que eu entendo que torna a exposição um pouco mais didática, tá bom? E aí dentro desse contexto mais amplo, eu gostaria de relembrá-los acerca da história de Israel, do desenvolvimento da história de Israel, tá? Começando lá pelo reinado de Saul, quando Samuel unge Saul, rei de Israel. Logo depois que Saul é ungido, ele peca contra o Senhor tira o trono dele e passa para Davi, tá? Depois de Davi, Salomão assume o trono e depois que Salomão assume o trono, o reino é dividido nas mãos do filho de Salomão, que é Roboão, tá? Aqui em Roboão, o reino é dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, tá bom? Aqui Reino do Norte, Reino do Sul. O Reino do Norte, porque pecou e se desviou contra o Senhor, foi destruído em 722, tá? Antes de Cristo. Foi destruído em 722 a.C., ano em que Samaria foi sitiada pelo império da Assíria e a cidade foi destruída, o povo foi levado para o cativeiro e o império da Assíria enviou para morar ali em Samaria 5 outros povos, tá? Para quebrar a identidade étnica do reino de Israel, do reino do norte, tá bom? E o reino do sul teve uma sobrevida ali de 722 até o ano de 586, ano em que Jerusalém foi destruída. Essa sobrevida aqui foi o período em que vários reis reinaram sobre Judá, tá? Aqui em cima é Israel, aqui embaixo é Judá. Vários reis reinaram. O rei que passou aqui as mesmas aflições que o reino do norte, mas deu livramento para ele, foi o rei Ezequias. Lembra aquele rei Ezequias que Deus falou que ele ia morrer e ele se humilhou perante o Senhor e Deus disse para ele que ele teria mais 15 anos de vida? Foi o mesmo rei que Deus mandou colocar a casa dele em ordem, tá? Mas ele não cumpriu o que Deus mandou. Aí o filho dele que o sucedeu, o rei Manassés, foi o pior rei da história, tanto do reino do norte quanto do reino do sul. Não houve um rei pior do que Manassés, tá? Depois de Manassés teve um filho dele que pecou também como ele, reinou pouco, e logo na sequência o seu neto Josias, ele reinou a partir dos 8 anos de idade. Josias ele teve como tutor um sacerdote que
que redescobriu o livro da lei que estava basicamente esquecido dentro do templo no momento que eles foram fazer uma reforma. E quando pegaram esse livro da lei e apresentaram para o rei Josias, o rei Josias se quebrantou de todo o coração, rasgou as suas vestes, se humilhou perante o Senhor, convocou o povo a renovar a sua aliança com Deus e trouxe a misericórdia do Senhor para o povo. De modo que Deus usou um profeta para dizer que o juízo que viria sobre Judá, por causa dos pecados do avô dele, que foi Manassés, não viria mais no período do seu reinado, tá? Então Josias, por causa do seu arrependimento, por causa do seu quebrantamento, postergou aí o juízo do Senhor, tá bom? E aí eu queria falar dos últimos reis de Israel até o momento da destruição, tá? Até esse momento aqui, ó, da destruição de Jerusalém em 586, tá bom? É sobre isso que eu quero abordar com vocês agora, a destruição de Jerusalém em 586 e os últimos reis dessa fase, tá? Como eu disse para vocês, o rei Josias começou a reinar com 8 anos de idade, reinou um período bastante longo, tá? 31 anos, e o seu reinado, ele foi um reinado que teve fim por causa da sua morte através das mãos do faraó Neco. Faraó Neco, que era um grande rival do Império Babilônico que estava surgindo, tá? O Egito era um reino muito poderoso nessa época, tá? Então, na verdade, eram 3 reinos que eram poderosos: a Assíria, o Egito e a Babilônia. Tá? O mais poderoso era a Assíria. Só que conforme a Assíria foi enfraquecendo, o Egito e a Babilônia foram se fortalecendo e se tornaram grandes rivais. Nesse período aqui que eu estou mencionando para vocês, o faraó Neco, ele era um reino muito poderoso, o Egito era um reino muito poderoso, e ele, numa das suas campanhas, ele matou o rei Josias, tá? Depois que o rei Josias morreu, colocaram no trono o seu filho Jeoacás, tá? O seu filho Jeoacás. Porém, o faraó Neco, quando ele volta do campo de batalha, tá? Na mesma guerra que ele... Na ida ele matou Josias, na volta ele tira Jeoacás e coloca para reinar o segundo filho de Josias, quer dizer, o irmão de Jeoacás, Jeoaquim, tá? Jeoaquim reinou 11 anos e durante o seu reinado houve a primeira invasão da Babilônia, lá em Jerusalém, tá? Não foi uma invasão de destruição, eles fizeram um pequeno cerco, foi autorizada a entrada, eles entraram, pegaram tributo e levaram consigo alguns jovens para servir no palácio do rei da Babilônia, Nabucodonosor, tá? Entre esses jovens estavam Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, tá? Então esses 4 jovens aí foram levados nessa primeira leva no ano de 605, tá? No ano de 605. Depois dessa primeira invasão, esse rei Jeoaquim parou de pagar os tributos para o rei da Babilônia. E por causa disso, o rei da Babilônia, ele foi fazer uma campanha para destruir Jerusalém. Nessa que ele foi lá destruir Jerusalém, Joaquim morre, tá? Joaquim morre, assume o trono Joaquim, tá? Joaquim, neto de Josias, tá? Filho de Jeoaquim, também chamado na Bíblia de Eliaquim, tá bom? Então o seu filho reina durante 3 meses, apenas 3 meses, tá? Só que o rei Nabucodonosor, o que ele faz? Ele retorna, cerca Jerusalém, toma Jerusalém e leva Joaquim, tá? Também é chamado na Bíblia de Jeconias, para o cativeiro. É nessa leva que ocorreu em 597 que ele leva também 10.000 cativos junto com o rei, tá bom? Ele leva 10.000 cativos junto com o rei e durante essa leva, que ele levou 10.000 cativos junto com o rei, ele leva entre os exilados o profeta Ezequiel, tá? Então Ezequiel foi levado para o cativeiro em 597. Depois que ele leva Jeoaquim, ele coloca para reinar no lugar de Joaquim o seu tio, tá? Foi o terceiro filho aí de Josias a reinar durante esse período. Ele reinou até 587, só que durante esse período aí de 11 anos do seu reinado, em algum momento ali ele parou de pagar o tributo. Nabucodonosor realizou um grande cerco sobre Jerusalém, que durou 2 anos, e aí devido à fome, eles abriram os portões aí, Nabucodonosor entrou e matou todo mundo, melhor dizendo, matou muita gente. Muitos sobreviveram, dentre eles o profeta Jeremias, sobreviveu e continuou morando na terra, destruiu o templo, destruiu as muralhas e levou mais outra leva
de pessoas para a Babilônia. Então, se você analisar a história aqui do povo de Israel durante esse período, você vê 3 deportações. Uma pequena, que foram poucas pessoas, uma segunda bem grande, que foram 10 mil, e uma terceira, que estima-se que foi cerca de 20, 21 mil pessoas aí levadas cativas para a Babilônia. É claro que a maioria do povo ficou. Só que o rei Nabucodonosor, ele preferiu levar a elite política, a elite sacerdotal e também levou os artífices, os artistas, levou os ferreiros, levou todas aquelas pessoas que tinham uma profissão qualificada, tá? Isso fez com que o povo ficasse acéfalo, sem um governo, sem uma base cultural forte. Isso fez também com que o povo se enfraquecesse terrivelmente ao ponto de ficar na miséria durante esse período aí que a elite estava no cativo, tá? Estava no cativeiro, melhor dizendo. Então aqui, irmão, você já tem o vislumbre de 3 profetas. Daniel, que foi na primeira leva, em 605, Ezequiel, que foi na segunda leva, e na terceira leva houve a destruição aí de Jerusalém, a destruição das muralhas, tá bom? Continuando, a queda de Jerusalém mesmo, efetiva, com a destruição do Templo das Muralhas, aconteceu em 586, tá? Antes de Cristo. Como eu disse para vocês, houve 3 deportações. Nessa primeira de 605, a gente pode falar que foi deportado o profeta Daniel. Tá? Na segunda, o profeta Ezequiel. E na terceira, houve a destruição do templo, tá bom? O cativeiro da Babilônia durou cerca de 70 anos, conforme a profecia de Jeremias, revelação de Deus para o profeta Jeremias, e ela durou do ano 605, se considerarmos essa pequena deportação aí, até a libertação do povo de Judá, que estava cativo na Babilônia pelo Império Medo-Persa, tá? Que naquele momento estava sendo governada por Ciro, o Grande. Quando Ciro destrói ou entra na Babilônia e derrota os exércitos babilônicos, ele expede um édito de libertação para vários cativos que estavam ali na Babilônia, entre eles o povo de Judá, que pôde retornar para a Terra da Promessa, reconstruir o templo e alguns anos depois também reconstruir as muralhas sob a liderança de Neemias, tá bom? Então, feito esse panorama geral aqui, irmãos, o destaque para a gente nesse trimestre será essa data aqui, ó, 597, que é quando Ezequiel foi para o cativeiro. Então, do momento que Ezequiel foi para o cativeiro até a efetiva destruição, se passaram 11 anos. Então, Ezequiel ficou 11 anos no cativeiro, com o templo funcionando, com a cidade funcionando, com um rei, tá? Então, Ezequiel, ele tanto profetizou durante o período em que a cidade estava em pleno funcionamento, como também profetizou durante o cerco, depois, durante a destruição e após a destruição, tá bom? Então, foram contemporâneos aqui do profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, que profetizou em Jerusalém, o profeta Daniel, que profetizou no palácio, tá? Daniel, ele sempre foi um estadista, vocês conhecem a história do profeta Daniel, então ele profetizou no palácio, e nós temos também o próprio profeta Ezequiel, que profetizou entre os cativos. Então, Jeremias profetizou entre o povo que ficou do cativeiro, que não foi levado para o cativeiro, que ficou na miséria lá no território de Judá, Daniel no palácio e Ezequiel entre os cativos do povo de Judá, que foi levado para a Babilônia. Então, como eu disse para vocês, que o início do ministério do profeta Ezequiel ocorreu durante esse período aí. E que período foi esse? Quando exatamente ocorreu? A gente sabe que ocorreu após ele ir para o cativeiro, mas exatamente em qual momento? Aí a gente vai para o livro do profeta Ezequiel, lá no capítulo 1, tá? Capítulo 1, versículo 1 a 3, onde ele descreve quando que o seu ministério ocorreu, a partir de qual momento Deus falou com ele pela primeira vez. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, aí o profeta mesmo, ele marca aqui, essa informação é muito importante para nós, tá? No 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, quer dizer, no 5º ano do rei do cativeiro de Joaquim, se conta a partir de 597.
que é quando ocorre a segunda deportação, que o rei Jeoaquim vai junto, tá? Então, no 5º ano do rei Jeoaquim, ou seja, por volta de 593/592 AC, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Opa! Temos aqui mais uma informação importante. Se ele era filho de sacerdote, ele também era sacerdote, tá? Na terra dos caldeus, ou seja, ele estava no cativeiro, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então, quando o profeta Ezequiel ouviu a voz do Senhor pela primeira vez, ele já estava no cativeiro, tá? Ele já estava no cativeiro. E aí, irmãos, nós temos alguns destaques aqui que eu coloquei para vocês. O primeiro deles é que Deus falou com Ezequiel pela primeira vez quando ele completou 30 anos. E a idade de 30 anos era a idade em que os filhos dos sacerdotes, eles iniciavam o ministério sacerdotal, tá? Então, Deus começou a falar com Ezequiel no momento em que ele começaria, se ele não tivesse ido para o cativeiro, a exercer o seu ministério sacerdotal. Lembrando que, apesar de ser de linhagem sacerdotal, ele não se tornou efetivamente um sacerdote na prática. Enquanto ele estava ali no cativeiro, existia ainda a cidade de Jerusalém, existia ainda o templo e existiam ainda os sacerdotes que laboravam, que trabalhavam no templo, tá? Então Ezequiel, apesar de ser de linhagem sacerdotal, ele nunca foi empossado como sacerdote no templo, tá? Contudo, Deus, apesar de não ter permitido que ele fosse empossado e exercesse o ofício sacerdotal, lhe deu uma unção muito maior, ou com, melhor dizendo, com um impacto muito mais profundo, tanto na vida do povo de Judá, como também em toda a história da igreja, tá? Deus lhe deu uma unção de profeta. A unção de sacerdote não foi colocada sobre a cabeça dele, mas o Espírito Santo ungiu como profeta, tá bom? Então, é interessante aí essa coincidência que o cristão costuma chamar de cristocidência, né? De Deus começar a falar com ele a partir da data em que ele começaria a exercer aí o seu ministério sacerdotal, se ele não tivesse ido para o cativeiro, tá bom? Outro dado importante, como eu destaquei para vocês, que Deus começou a falar com ele no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, tá? Como eu disse para vocês, coincidiu com essa data aqui, 593 ou 592, tá bom? Entre a segunda e a terceira deportação. Segunda deportação, 597, terceira deportação, que é a destruição de Jerusalém, 586, tá? Logo, quando Ezequiel começou a profetizar, a calamidade principal ainda não havia ocorrido. Então Ezequiel profetiza antes da destruição do templo, da muralha e da cidade de Jerusalém, tá? Outros detalhes importantes que nós vamos encontrar ao longo da exposição da revista, que ele profetizou durante um período aproximado de 22 anos. O nome dele significa Deus fortalece. Todo nome hebraico que termina com El, ele inclui o nome de Deus, tá? Então, o sufixo El, ele indica a expressão Deus. Então, Daniel, Ezequiel, Rafael, Miguel, tá? Todos esses nomes que terminam com El é Deus alguma coisa, tá? É Deus alguma coisa, tá bom? Então, no caso do profeta Ezequiel, é Ezequi, tá? No hebraico eu não sei pronunciar essa expressão, é fortalece, e El é Deus. Deus fortalece, tá bom? Outra curiosidade também, que ele era um profeta casado, tá? E a sua esposa morreu no cativeiro. Nós vamos encontrar isso, salvo engano, lá por volta do capítulo 24 ou 28, contando um relato da história da morte da esposa do profeta, que inclusive Deus ele utilizou esse fato como forma de presságio, tá? Acerca da destruição de Jerusalém. Até uma calamidade na vida do profeta, Deus usou como meio de revelar uma mensagem para a nação de Judá. E também, outra curiosidade, é que o profeta Ezequiel, ao contrário de outros profetas do Antigo Testamento, ele foi um profeta reconhecido no meio da comunidade como profeta. Tá? Ele era visto como profeta, tá bom? Tanto é que os anciãos dentre os exilados iam consultá-lo, conforme a gente encontra aqui em Ezequiel 8 e em Ezequiel 20. Tá? Eles, quando queriam ouvir a voz do Senhor, eles procuravam o profeta Ezequiel, muito embora fique claro ao longo do livro que eles não davam ouvidos ao que o profeta falava e não se quebrantavam perante o Senhor, tá?
É importante destacar também, dentre essas curiosidades relacionadas ao profeta Ezequiel, que ele recebia revelações basicamente de 3 formas, tá? Recebia muitas visões. O profeta Ezequiel, o livro dele é um livro de visões, tá? E ele também recebia a palavra direta de Deus. Deus falando diretamente com ele, conforme a gente vai encontrar aqui no capítulo 2, que é um dos capítulos base da nossa exposição de hoje. Nós encontramos também o profeta transmitindo essas mensagens de Deus de 3 formas. A forma que ficou para nós, que foi a principal, que foi a forma escrita, a forma falada, ele declarava a palavra do Senhor, introduzindo a sua mensagem com assim diz o Senhor, tá? Conforme nós veremos mais à frente, e por fim, através de atos proféticos, tá bom, irmãos? O profeta Ezequiel, assim como o profeta Jeremias, eles são muito usados por Deus para trazerem revelações através de atos que carregavam símbolos, carregavam imagens, carregavam revelações encenadas, como se fosse um teatro profético, tá bom? Dito isso, feito esse contexto histórico, nós vamos agora para o nosso tópico 2, falar acerca das exigências que Deus fez para o profeta Ezequiel, tá? E aqui no momento aqui dessas exigências, nós vamos nos socorrer do capítulo 2. O capítulo 1, irmãos, começa com aquela introdução dos 3 primeiros versículos, fala acerca do primeiro momento que Deus começou a falar com o profeta Ezequiel, depois começa falando acerca de uma visão que o profeta Ezequiel teve de algo sobrenatural. Várias rodas que giravam, que tinham querubins também juntamente com essas rodas, e em cima dessas rodas tinha um firmamento, e em cima desse firmamento tinha um trono, que era o trono de Deus, tá? Era como se fosse, colocando no linguajar de hoje, uma nave espacial, algo que é difícil de explicar através de imagens conhecidas por nós, tá? Depois, se os irmãos quiserem conhecer melhor essa imagem descrita por Ezequiel em Ezequiel capítulo 1, os irmãos colocam aí no Google, vão aparecer várias imagens bem diferentes umas das outras, tá? Mas isso só reforça a ideia do quão é difícil entender exatamente ao que Ezequiel estava se referindo, ou de repente ele não estava se referindo a nada dessa terra, e aí a visão dele vai sempre ser uma visão que será de impossível assimilação integral, tá bom? Então, ele vê o Senhor, vê a glória do Senhor e o Senhor assentado nesse trono, e no final do capítulo 1, o Senhor começa a falar com ele, conforme nós veremos, tá? Então, a primeira observação que eu queria destacar aqui para vocês era que a glória do Senhor não estava somente sobre a arca, tá? Ele tem uma visão da glória do Senhor, da mesma forma como os querubins ficavam sobre a arca, e entendia-se que sobre ali o propiciatório a glória do Senhor repousava ali. A ideia também era de que essa mesma glória estava fora da arca, ou seja, ela não estava presa dentro da arca. Essa informação, irmãos, é de suma importância, porque o profeta Ezequiel ele vai falar acerca da saída da glória do Senhor do templo e depois o retorno da glória do Senhor para o templo. Então, o fato do Senhor não estar preso a um local físico e tampouco a própria arca, ela é de suma importância para a gente entender as visões do profeta Ezequiel, tá? E compreender a visão que ele tinha acerca da presença do Senhor e da glória do Senhor. Tá? Ele desvincula a presença e a glória do Senhor de uma localidade geográfica. A glória do Senhor está livre para sair do templo e para voltar para o templo no momento que o templo for restaurado, tá bom? Uma segunda informação, como eu já destaquei para vocês, é que o Senhor não está preso ao templo, tá? Os querubins estão abaixo dele e ele está assentado no seu trono acima dos querubins, e esse trono ele é móvel, ele não está preso a um local. Dito isso, vamos ver esse último versículo que eu mencionei para vocês, lá no capítulo 1, versículo 28 do livro do profeta Ezequiel. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, ele está falando do arco-íris aqui. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Está falando de uma visão em que tinha um arco-íris em torno de Deus, tá? Quando ele estava sentado no trono. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E, vendo isso, caí o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Então, ao contemplar a glória do Senhor, ele caiu sobre o seu rosto, quer dizer, ele se prostrou e ouviu a voz falando com ele. Durante o capítulo 1 inteiro, ele tem visões. A partir de agora, ele começa a ouvir a voz do Senhor. E aí, o que o Senhor disse para ele? E disse-me...
Aí começa o capítulo 2, tá? E disse-me, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs de pé. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria destacar, põe-te de pé. Segundo, o Espírito colocou ele de pé. E ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel e às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Quer dizer, os pais se desviaram e também os filhos se desviaram. Gente, isso aqui é importante demais, porque o profeta Ezequiel é o profeta que vai falar com maior clareza acerca da responsabilidade pessoal e individual pelo pecado, tá? Um dos questionamentos que surgiram durante o período do cativeiro era por que eles foram para lá. E aí o questionamento que se fazia, de repente, era que eles foram para lá por causa do pecado de seus pais. E aí vem o profeta Ezequiel e diz, não, o filho não vai pagar pelo pecado do pai, nem o pai pelo pecado do filho. Mas aquela alma que pecar, essa morrerá. Tá? Então o profeta Ezequiel ele deixa muito claro que não foram apenas os pais que se desviaram, mas também os próprios filhos, aquelas pessoas que viveram o período do cativeiro que se desviaram perante o Senhor. Nós vamos ver isso durante as próximas lições, tá? Continuando. E eu te envio a eles, elegirás, assim diz o Senhor Jeová. É uma expressão que antecede a revelação de uma profecia. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que no meio deles tem um profeta, tá? Então, agora a gente vai abordar cada uma dessas expressões chaves aqui para entender melhor aquilo que eu chamei, o que a revista chamou de as exigências feitas por Deus ao profeta Ezequiel. Vamos ver a primeira? A primeira exigência que Deus fez ao profeta Ezequiel, lembrando que o Senhor está sentado no seu trono, sobre essas rodas que giram e sobre os querubins, aí é desse trono que ele fala com o profeta. Então o profeta tem uma visão e também tem, além da visão, uma revelação audível. Ele ouviu o Senhor falando diretamente com ele. E qual foi a primeira coisa que o Senhor falou com ele? Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Irmãos, eu creio que Deus não vê nenhum problema em falar com alguém que está prostrado diante dele em reverência à sua presença. Eu não consigo vislumbrar algum motivo específico para Deus não querer falar com alguém que está prostrado diante dele. Mas nesse caso aqui, é importante a gente entender por que Deus fez isso à luz daquele contexto. É importante a gente relembrar que Ezequiel estava longe da sua terra natal. Ezequiel estava no cativeiro. Ezequiel estava como um derrotado, como um troféu de guerra no terreno do inimigo, como alguém que havia perdido, que havia sido vencido, tá? Então, era muito tendencioso para ele, naquelas circunstâncias, ser uma pessoa cabisbaixa, ser uma pessoa sem autoridade, ser uma pessoa sem confiança. Sem confiança é essa palavra que eu queria falar para vocês. Então Deus, conhecendo esse estado de espírito dos cativos, que se viam ali como pessoas derrotadas, que foram levadas como um troféu de guerra, Deus, ele tenta estimular a confiança do profeta. Porque ele vai precisar dessa confiança para falar com autoridade em nome do Senhor. Não dá para falar em nome do Senhor sem autoridade. Para falar em nome do Senhor precisa ter autoridade. E como que alguém vai ter autoridade se ela não tem confiança? É por isso que a palavra de Deus é linda demais, porque tendo em vista ou tendo essa compreensão desse sentimento do coração dos cativos, é muito fácil a gente entender porque Deus não queria falar com ele prostrado. Então Deus fala, filho do homem, eu vou falar contigo, mas primeiro fica de pé. Você tem que ter primeiro postura de profeta. Você tem que levantar a tua cabeça. Você não pode andar cabisbaixo, prostrado, ainda que seja na minha presença. Eu quero te levantar, eu quero te dar confiança, eu quero te dar ousadia, eu quero te dar intrepidez, porque você vai falar em nome daquele que é Senhor de tudo e de todos. Então, se o mensageiro
estiver sem confiança e sem autoridade, a mensagem também será sem autoridade. Então Deus, ele faz questão de levantar o profeta. Tendo em vista esse propósito de Deus de levantar o profeta para dar confiança e autoridade nele, Deus faz algo mais. Além de mandar ele levantar, coloca o Espírito nele, o Espírito faz ele se levantar e se colocar de pé. Então, a gente observa aí um cuidado, um carinho especial de Deus de levantar a autoestima, a confiança e a autoridade do profeta, porque ele ia precisar dessa autoridade para cumprir aí os desígnios do Senhor, tá bom? Depois, irmãos, nós temos a frase, eligirás, assim diz o Senhor. Quer dizer, você não vai falar, você vai falar em meu nome. A sua boca será a minha boca, tá? Então, irmãos, isso também serve de lição pra gente. Quando a gente vai dar uma aula de escola bíblica dominical, quando a gente vai pregar, a gente precisa compreender que nós estamos ali cumprindo uma missão. Nós fomos designados por Deus. Nós fomos separados em primeiro lugar através de um ministério de ensino, através de um ministério profético, para estar ensinando, para estar pregando. E em segundo lugar, nós recebemos o Espírito Santo e a capacitação sobrenatural de Deus para exercer esse ministério. Então nós precisamos dessa confiança. Em segundo lugar, nós precisamos verbalizar essa confiança, ser boca de Deus, não falar em nome próprio. Eu fico incomodado às vezes com algumas pregações que não utilizam os testemunhos pessoais como uma maneira de ilustrar o que a palavra de Deus revela, mas faz o contrário. Ele usa o testemunho como ponto principal da pregação e usa a palavra só para complementar o testemunho. Não, irmãos. Nosso testemunho de vida, ele é para ilustrar a revelação que Deus colocou no nosso coração. Por quê? Porque quando a gente está falando, a gente não está falando do que a gente acha, a gente não está falando das nossas impressões, a gente não está falando da nossa vida, a gente está sendo boca de Deus. Assim diz o Senhor. Essa é a autoridade de um profeta. Então era assim que Deus queria que ele falasse com o povo. Terceiro lugar, quer ouçam, quer deixem de ouvir, tá? Quer ouçam, quer deixem de ouvir. O que Deus está falando pro profeta aqui? Não se preocupe com o feedback. Irmãos, nós pregadores pentecostais, nós somos viciados em feedback. A gente pregar e a igreja não der glória, não der aleluia, não tiver uma língua estranha, a gente tem a impressão que a pregação foi uma água. E às vezes foi mesmo. Às vezes a pregação foi ruim mesmo, foi sem unção, tá? Mas muitas vezes a igreja não tem um coração aberto para adorar e outras vezes o Espírito Santo não está trabalhando através de fogo. Às vezes ele está trabalhando na brisa suave. A gente não pode ficar viciado no feedback da igreja. Às vezes você vê o pregador trazendo uma palavra excelente, trazendo uma mensagem do céu, um conhecimento edificador. Isso, e por causa da falta de feedback da igreja, ele sai da mensagem e vai para uma mensagem que agrada mais. Ou o cajado, que tem igreja que gosta de tomar pancada. Se você der pancada, ela dá glória a Deus, dá aleluia e rasga o coração. Ou falar de vitória e de bênção, de triunfo e de conquista, que isso também levanta a igreja. Então, irmãos, a gente não tem que ficar preocupado com o feedback. Se a mensagem for amarga, irmãos, a gente tem que falar a mensagem independentemente do feedback. Essa não precisa ser a nossa preocupação, tá? Profeta que é de Deus, ele não se preocupa com o que os outros pensam da mensagem. Ele entrega a mensagem, tá? Isso fica alerta aí para nós, pregadores pentecostais, tá? Que somos viciados em feedback, especialmente no momento da pregação. Outra coisa importante que Deus fala é quer ouçam, quer não ouçam, tá? E aí Deus complementa. O que importa não é eles obedecerem a palavra. O que importa é, ainda que eles não obedeçam, eles precisam saber que no meio deles, tá? Eles hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E aqui, queridos, eu queria recordar o texto de Mateus capítulo 18, versículo 15, onde Jesus ensina os seus discípulos que se algum irmão pecar contra ti, vai até ele, entre tu e ele somente, e repreende o teu irmão em secreto, para você ganhar o teu irmão. Então, quando um irmão erra contigo, você não tem que ficar parado esperando ele vir te pedir perdão. Você tem que ir lá em amor repreendê-lo, tá? Com o objetivo de ganhá-lo. Então, aquela repreensão em amor, aquela repreensão que às vezes é antecedida de jejum, de oração, porque você não vai lá para tirar satisfação, você não vai lá para se defender, você não vai lá para se justificar.
porque quem nos justifica é Deus, quem nos defende é o nosso advogado, que é Jesus. A nossa preocupação é corrigir o nosso irmão para ele não continuar no erro e também não cometer com os outros o que ele fez de errado conosco. Então, quando a gente vai repreender o nosso irmão em amor, a gente vai para ganhá-lo. Porém, a Bíblia Sagrada diz que se ele não nos ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas para confirmar a verdade. Então, irmãos, no momento que o nosso irmão não nos ouve, quando a gente vai falar com ele em amor, repreendê-lo em amor para ganhá-lo, a gente leva 2 ou 3 testemunhas para dar testemunha da verdade, tá? Aí aqui o objetivo já não é mais ganhá-lo. Aqui o objetivo é repreendê-lo perante as testemunhas para que elas sejam testemunhas da verdade, de que aquele irmão não está andando no erro sem ter sido corrigido, sem ter sido informado do erro dele. E aí a Bíblia fala, e se ele não ouvir os 2 ou 3, leva à igreja. Se ele não ouvir a igreja, tratai-o como publicano e pecador. Se afastem dele. É isso que a Bíblia Sagrada diz. Então, queridos, o primeiro contato é para conquistar, é ir em amor, em secreto, com o objetivo de ganhar o irmão, tá? Com o objetivo de ele se arrepender e se humilhar, se quebrantar, pedir perdão e se reconciliar. Contudo, se ele não ouve a mensagem de reconciliação, a próxima vez é para dar testemunho da verdade, de que ele não está no erro porque ele está na ignorância. Então, queridos, a mesma coisa Deus está fazendo aqui com o profeta Ezequiel. Deus está falando, olha só, você prega, se eles ouvirem, amém, é tudo que eu quero, que eles ouçam e se arrependam. Mas se eles não ouvirem, amém também. O que importa é que eles saibam que no meio deles teve profeta. Eu falei no meio deles. Eles não foram condenados, eles não foram julgados e sofreram a minha punição, o meu juízo, sem a informação, sem a conscientização de que eles estavam no erro e no pecado. Tá? Então, às vezes, a mensagem de Deus é para transformar as vidas e, às vezes, a mensagem de Deus, irmãos, é só para dar testemunho da verdade, para justificar o juízo do Senhor, tá bom? Então, é isso que Deus está falando para o profeta. Se ouvir, amém. Se não ouvir, amém também, tá? Porque, no final das contas, eles vão saber por que o que vai acontecer com eles está acontecendo, tá bom? E aí, queridos, o terceiro, ou melhor dizendo, a quarta incumbência que Deus deu para o profeta está lá descrito no capítulo 2, versículo 6, tá? Que é o quê? E tu, ó filho do homem, não os temas. Quer dizer, alguns, além de não te ouvir, vão também te resistir. Nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças, espinhos para contigo, e tu habite com escorpiões, não temas suas palavras, nem te assustes com os rostos deles, porque são casa rebelde. Quer dizer, a quarta incumbência, a primeira é põe-te de pé, tá? E o Espírito colocou ele de pé. A segunda é você vai falar em meu nome, A terceira, quer eles ouçam, quer não ouçam, você vai falar do mesmo jeito, não fique dependente do feedback. E em quarto lugar, não os temas, ou seja, não temas, não tenha medo, tá? Fica de pé. Segundo, fale em meu nome. Em terceiro, não fique dependendo do feedback positivo deles. Fala, quer eles ouçam, quer não. E em quarto lugar, não tenha medo. Eu sou contigo, sou eu que estou te enviando. Então, irmãos, nós temos aqui nitidamente 4 incumbências que Deus designou para o profeta Ezequiel, tá? Dito isso, melhor dizendo, 4 exigências que Deus fez ao profeta Ezequiel. Se colocar de pé, falar em nome do Senhor, não depender de feedback e não temer. Depois nós temos as incumbências que Deus deu ao profeta Ezequiel, tá? E quais incumbências foram essas, tá? Essas incumbências estão espalhadas, queridos, em todo o livro, tá? Em todo o livro do profeta Ezequiel. Deus manda, por exemplo, o profeta exortar o povo sobre o seu pecado. Nós vamos encontrar também Deus falando sobre o seu juízo que viria sobre o povo. Ezequiel foi um dos profetas que profetizou aí o cativeiro. Em segundo lugar, Deus também enviou consolo ao povo através do profeta. Imagina, eles se consideravam o povo de Deus, a descendência de Abraão, eles estavam na terra da promessa que Deus deu a eles através do ministério de Moisés e de Josué, e agora eles são arrancados da terra, tá? E
naquele tempo, queridos, ser arrancado da sua terra era como também, ainda mais através da destruição do templo, ser arrancado do local geográfico onde o seu Deus tinha mais poder. Eu vou deixar isso mais claro logo à frente, tá? Então o profeta ele serve também como consolo e como explicação do porquê do cativeiro, tá? E aí, um dos temas centrais do livro, como eu destaquei para vocês, é a responsabilidade pessoal. Dentre a explicação do porquê do cativeiro, está aí a explicação da responsabilidade pessoal. Vocês pecaram, tá? Por isso que vocês foram para o cativeiro, tá bom? E, além de exortar, tá? O povo acerca do pecado e do juízo, além de consolar e explicar o cativeiro, Deus também deu uma terceira incumbência, que era proclamar a promessa de restauração. Nós vamos encontrar como exemplos dessa proclamação de promessa de restauração, Ezequiel capítulo 36, onde Deus diz que vai arrancar o coração de pedra, vai colocar um coração de carne, vai colocar neles o Espírito Santo. Ezequiel 37, que fala do vale de ossos secos e da construção de um grande exército de ossos, ou seja, um grande exército de mortos. Deus ia suscitar um grande exército, ia colocar sobre eles o seu Espírito. Deus fala claramente também sobre a restauração do reino de Davi, no final do capítulo 37. Nós encontramos também a restauração da glória do Senhor, que tinha saído do templo, retornando para o templo, tá? E a restauração do templo também, conforme os últimos capítulos aí do livro de Ezequiel. Então, todos esses textos vão falar acerca de promessas de restauração de Deus, conforme nós veremos ao longo das nossas exposições, tá bom? E aí, queridos, nós entramos aqui agora no nosso tópico 4, tá? Que fala que Deus usa onde Ele quer, tá bom? E aqui eu quero retomar aquilo que eu falei para vocês. Em relação aos deuses, nas religiões antigas, existia uma concepção de que o poder de um deus estava vinculado a um determinado território, tá? Os deuses eles tinham poderes específicos numa determinada terra. E o deus de uma terra, ele continuava sendo reconhecido como deus em outras terras. Só que ele não era reconhecido como tendo o mesmo poder, tá? A gente vai ver isso muito claramente naquele episódio da guerra do reino de Israel com o reino da Síria. Não é Assíria, é Síria, sem o A, tá? Onde os conselheiros do rei da Síria falam acerca do deus de monte e deus de vale. Eles perdem a primeira batalha e aí os conselheiros falam, ó, vamos voltar no que vem, mais forte, mas não vamos lutar no monte não, porque o Deus dos israelitas é Deus de monte. Vamos lutar no vale para a gente vencer eles no vale. Aí Deus envia o profeta para dizer para o rei, eu vou mostrar para eles que eu sou Deus de monte e também sou Deus de vale. Tá? Então existia essa concepção de que os deuses atuavam em determinado território específico. Outra ideia também, ou melhor dizendo, porém essa ideia ela foi rechaçada pela palavra de Deus desde o livro de Gênesis. Desde o livro de Gênesis, Yahvé, o Senhor, ele é apresentado como Criador e o Senhor de toda a terra. Tá? O Senhor de toda a terra. Ele criou tudo. A gente vê isso lá em Gênesis 1 e 2. Tá? E o salmista declara isso abertamente. Teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os fundaste. Quer dizer, o Senhor é Senhor de toda a terra e não apenas de uma parte dela. O Senhor é Deus sobre a plenitude da criação e não apenas sobre uma fração, não apenas sobre um local específico. E Deus, ele prova que ele é Senhor, não apenas de um território, mas de toda a terra, no momento que ele tira o povo de Israel da terra do Egito, e lá ele envia 10 pragas que estavam diretamente relacionadas com alguns deuses egípcios, destronando, desmascarando aqueles deuses, mostrando que o Senhor é muito mais poderoso do que todos eles. Nós vamos encontrar isso também na Batalha dos Deuses, promovidas ali por Elias e os profetas de Baal. Em primeiro lugar, é importante lembrar que o povo cananeu, eles adoravam Baal antes de Israel chegar naquele território. Quando Israel chega naquele território, os israelitas que não eram muito firmes e tementes ao Senhor, eles aderem aos deuses da terra por causa dessa compreensão de que o Deus da terra, ele tem mais poder ali do que os outros deuses.
Então, eles aderem aos deuses da terra porque era uma sociedade agrícola que dependia de chuvas periódicas, da regularidade das estações para terem colheitas e para prosperar. Então, eles aderem ao Deus da terra com o objetivo de usufruir dos poderes do Deus da terra. Só que aí, no episódio ali de Elias contra os profetas de Baal, a primeira coisa que Deus faz é o quê? Elias fala que não vai chover mais sobre Israel. Durante 3 anos não vai chover mais. O que Deus estava fazendo ali? Estava desmascarando Baal. Baal era o Deus da chuva, mas Yavé disse que não ia chover. Quem prevaleceu? Yavé, porque não choveu. E em segundo lugar, no desafio que Elias faz aos profetas de Baal, ele desafia para ver qual era o Deus que enviaria fogo do céu. Irmãos, além de Deus da chuva, Baal também era o Deus do trovão. E é por isso que os profetas de Baal ficaram lá, clamando a ele lá o dia todo, se retalhando, fazendo todo tipo de loucura para invocar que Baal enviasse fogo do céu. Que fogo é esse? Era um raio. Eles esperavam que Baal enviasse um raio do céu. E apesar de muita oração, nada aconteceu. Porém, quando o profeta Elias clama ao Senhor, aí sim Deus manda fogo do céu. Muito provavelmente esse fogo do céu era um raio para desmoronar ou desmoralizar esse suposto poder de Baal sobre aquela terra, tá? Então a ideia que se tinha naquele tempo era que os deuses, eram reconhecidos como deuses em todos os territórios, mas eles tinham poder predominantemente num determinado local geográfico, tá? E o Senhor demonstra a todo momento, em todas essas passagens, que ele é o Senhor de toda a terra, da terra e da sua plenitude, tá bom? E aí, irmãos, é importante a gente recordar também que nessa expressão Deus usa onde quer, como eu já disse para vocês antes, Deus usou Jeremias na terra da promessa. Jeremias profetizou antes do cativeiro, ele profetizou desde o reinado de Josias, tá? Até após a queda, tá bom? Então ele profetiza em todo momento na terra da promessa. Já por outro lado, Daniel profetiza nos palácios de Babilônia. E o profeta Ezequiel entre os cativos, tá? Então, Yavé, o Senhor, continua Senhor apesar da destruição do templo? Sim, ele continua sendo o Senhor de toda a terra apesar da destruição do templo. Essa é a tônica principal das profecias de Daniel. Quando Daniel, por exemplo, vê a estátua com todos os reinos desse mundo sendo destruídas pela pedra retirada pela mão de Deus. Deus continua sendo o Senhor apesar da destruição do templo e da cidade santa? Sim, ele continua sendo o Senhor da história e tudo está no plano dele, tá? A gente vai ver isso também, isso é a abordagem de Daniel. Em Ezequiel a gente vai ver essa abordagem de outra maneira. Como? Com a glória de Yavé saindo do templo, tá? Com a glória do Senhor saindo do templo antes da destruição. E depois ela retornando ao templo no momento da restauração, tá bom? Outra informação relevante é que o local específico onde o profeta ele profetizava era às margens do rio Quebar. Que rio é esse, irmãos? Rio Quebar. Eu vou fazer um desenho aqui meio esdrúxulo, tá? Acerca de 2 rios que formavam ali a região da Mesopotâmia, do Crescente Fértil, tá? Você tinha o rio Eufrates e o rio Tigre. Esses 2 rios formavam o que hoje é o Iraque, tá? Essa região aqui é o que hoje é o Iraque, tá bom? A cidade de Nínive ficava mais aqui ao norte, a cidade de Babilônia ela ficava ao sul, ela atravessava aqui o rio Eufrates, tá bom? E nesse perímetro aqui da cidade de Babilônia, nesse perímetro tinham vários canais de irrigação, tá? Entre esses canais de irrigação, tinha um canal de irrigação que era o canal Quepar, tá? Que Ezequiel chama de rio Quebar, tá? Então o rio Quebar, na verdade, não era um rio. O rio Quebar, na verdade, era um canal feito para irrigação ali, com objetivos de favorecer a agricultura, tá bom? Então Deus usou lá na Terra da Promessa Jeremias, ao mesmo tempo que ele usou Daniel no palácio e ao mesmo tempo que ele usou Ezequiel entre os cativos, ali na comunidade de judeus próximo ao rio Quebar, que na verdade era um canal, tá? E é assim que a gente entra no nosso tópico 5, que é o nosso último tópico, onde nós vamos ver que Deus usa na hora que ele quer. Na verdade, eu nem vou abordar essa questão da hora. O
que eu vou abordar de maneira mais específica é que Deus usa do jeito que Ele quer, tá? Do jeito que Ele quer. E quando eu falo que Deus usa do jeito que Ele quer, é sempre bom lembrar daquelas passagens extraordinárias, totalmente desprovidas de racionalidade humana, porque o nosso Deus ele é sobrenatural. É sempre bom relembrar desse modo de Deus operar completamente divorciado aí da física, da química e da racionalidade humana, como, por exemplo, no episódio da morte da panela. Os filhos dos profetas foram fazer um guisado lá para todo mundo comer, botaram uma fruta lá que era veneno, e o profeta Eliseu mandou botar farinha na panela. Onde que farinha é antídoto para veneno, irmãos? Mas esse foi o método de Deus, certo? A farinha acabou com o veneno da panela. Nós vemos também modos aí de Deus usar o profeta Elias, Eliseu e Pedro para ressuscitar morto, deitando em cima do morto, certo? E clamando ao Senhor, e aí o morto ressuscitou, tanto com Elias, como com Eliseu, como também com Pedro, lá no episódio lá de Dorcas, tá bom? Os 7 mergulhos de Naamã, por que Naamã precisou mergulhar 7 vezes? Se ele tivesse mergulhado 6, ele teria ficado curado? Não. Se ele tivesse mergulhado 5, teria ficado curado? Não. Ele tinha que mergulhar 7. Por quê? Porque não tem explicação. Era o método de Deus. É o método irracional da perspectiva humana de Deus. Tá? Casamento do profeta Oséias. Olha que ordem humanamente, do perspectiva humana, absurda. Deus mandando o homem casar com a prostituta, já sabendo que ela iria traí-lo. Então, às vezes Deus tem formas de falar que fogem completamente à nossa compreensão, tá? Jesus também fazendo lodo com cuspe, colocando nos olhos do cego. Há quem dê até uma explicação para isso, que ele não tinha um globo ocular e Deus estava fazendo o olho dele novamente. Mas, de toda forma, Jesus usou cuspe. E não existe uma explicação científica para o cuspe, não é verdade? Então, queridos, eu só estou citando essas passagens para vocês para mostrar que Deus opera do jeito que Ele quer, tá bom? Do jeito, da forma como Ele quer, tá? E nós vamos ver isso também na vida do profeta Ezequiel, como, por exemplo, na morte da sua esposa. Deus usa a morte da sua esposa como uma forma de revelação da queda de Jerusalém, como ainda será visto no futuro, tá? E é assim, irmãos, mostrando que Deus usa do jeito que Ele quer, que eu quero adiantar algo para vocês, que vocês verão ao longo do livro do profeta Ezequiel. E além da palavra escrita e falada, vocês vão ver também vários atos proféticos, tá? Várias encenações que tinham como objetivo trazer revelações. Algumas delas que traziam grave prejuízo para o profeta, tá? Mas foram todas ordenadas por Deus, tá? Porque Deus opera do jeito que Ele quiser. Amém, irmãos? Foi um prazer estar com vocês aqui nessa primeira pré-aula desse primeiro trimestre de 2022. Mais uma vez eu quero pedir a Deus em oração que o teu ano seja muito abençoado, que você, professor de escola bíblica dominical, venha ser muito usado por Deus, em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Um forte abraço para todos e feliz 2022.